Burubueu, tudo bem? Então, eu queria fazer esse vídeo rapidinho para vocês, porque eu dei uma explicação sobre o Oduifá Ossá Laori, Ossá na direita, Utuá na esquerda, para um dos seguidores aí do canal da Ifá Brasil TV. Então, tem um verso que eu mandei a ele, que fala do começo da escolha do Iuá das pessoas, entendeu? Quando as pessoas estavam vindo do céu para a terra, o ser humano estava vindo do céu para a terra. Então eles se juntaram também com os animais. Engraçado, os animais estavam escolhendo o seu Iuá também, o seu tipo de comportamento. Então esse verso ele explica muita coisa. Vocês vão ter várias interpretações, mas a gente vai tentar chegar num senso comum. Então, foi falado para eles que a terra ia ser boa, mas que eles tinham que escolher o tipo de caráter deles. Porque por mais que eles tinham vida longa, eles tinham prosperidade, tinha tudo de bom, eles iam ter uma tarefa de não fazer as coisas se tornarem difíceis. E se a situação deles ficassem difíceis, eles iam ter que resolver isso por conta própria e etc. Mas a resolução maior era o Iuá. Tanto é que quando vai consultar o Ifá e sai esse Odu, Ossá Uturá, Ossá Laorê, que o pessoal também chama de Ossá Utitó, é por causa dessa história, entendeu? Foi botado para o ser humano que você teria o seu caráter. E foi botado para os animais que eles teriam seu caráter. Quer dizer, aquilo que eles escolhessem é o que ficariam com eles. Pode ver que quando eu dou aula na escola de Ifá módulo 2, o Iuá e o Ori, que é o Orinu, é a mesma coisa, entendeu? Um trabalha junto com o outro. Porém, somente os animais acharam que essa tarefa ia ser melhor para eles. Tanto é que somente os animais fizeram ebó, que chama Iuá Rancô, e também o nome dos seres humanos era Iuá Enia, por isso que falam do Iuá, entendeu? Então, o próprio verso no final diz que não tem fogo dentro do estômago dos animais. Por que ele usa esse provérbio que não tem fogo no estômago dos animais? Porque os animais são o que eles são. Entende? Não dá para você, ser humano, tornar um animal humano. Não dá para você tornar um macaco como um ser humano. Porque o animal é o animal, o ser humano é o ser humano. E os orixá, eles atrapalharam nesse caminho, principalmente o Batalá. O Batalá fez com que isso acontecesse. Tem um pulo do gato nessa história, que o Batalá foi e modelava a cabeça, o corpo dos seres humanos. Mas ele deixou lá o fogo, porque o ser humano não fez ebó, então deixou uma chama de um fogo. Por isso que eu falo chama de um fogo dentro do estômago de todo mundo. Porque quando essa chama apaga, essa pessoa mostra quem ela é de verdade. Então assim, se a pessoa está mentindo bastante, ela vai ficar fazendo o mentiroso. O que o mentiroso faz? Ele vai ficar falando as coisas bonitinho, lá, 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 lá. Mas quando você vai conhecendo a pessoa, você vai acabar vendo quem ela é de verdade, porque essa chama, ela se apaga, entendeu? Então ela não pode, ela tem um tempo limitado para ela poder esconder quem ela é. É isso que esse verso de Ossá Laorê é. Então quando você tem bom caráter, e aí você está tendo falsas amizades, você está convivendo com pessoas ruins e tudo mais, essa chama do fogo vai apagar, entende? Porque você vai fazendo ebó, vai fazendo as coisas, isso o orixá vai apagando esse fogo. Então aí vai mostrar quem realmente essa pessoa é. Então todo mundo que está passando por esses problemas, esse é um verso de aprendizado para vocês. Dá para saber agora que eu sei que o Babalô pode ser filósofo, pode ser antropólogo, então dá para várias vertentes, dá para trazer dentro da cultura iorubá, dentro dos versos de Ifá. Tá bom? Boroboê, paixão.